Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Faremos também a leitura em conjunto desses 4 versos. Leremos outros trechos dessa carta e também outros textos de apoio para aquilo que vamos aprender com o Senhor nessa noite, baseado nesta passagem. Leiamos, irmãos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, que o Senhor esteja de fato se agradando do culto, da adoração que os teus filhos nessa noite estão te prestando neste lugar. O Senhor é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Agora, Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito ao Teu servo, para que eu exponha esse trecho da Tua palavra com fidelidade, e que o Senhor também ilumine a mente e o coração com Teu Santo Espírito da Tua igreja, para que eles entendam o ensinamento do Senhor nessa noite. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem dessa noite é buscar, pensar, esperar. Esses 3 verbos que nos levam a pensar em coisas práticas, a uma ação de uma vida cristã. Vamos repetir? Buscar, pensar e esperar. Só vocês agora. É o que veremos nessa noite, baseado nesta passagem. Um pastor, reunido com alguns jovens da igreja que ele pastoreava, dirigindo um estudo bíblico, baseado em Mateus capítulo 6, sobretudo o verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, fez uma pergunta aos jovens que estavam naquele estudo. Qual é o sonho, ou quais são os sonhos e aspirações que vocês têm para os próximos anos da vida de vocês? Então aquele pastor, que estava conversando com alguns jovens da igreja num estudo bíblico, fez essa pergunta àqueles jovens. O que é que está aí no coração de vocês, em termos de sonhos, de aspirações, de metas, de desejo para os próximos anos de vocês? E aí os jovens começaram a responder. Teve um jovem que disse: eu quero entrar na faculdade. Eu pretendo cursar um curso de administração e ser um administrador. O outro também disse: eu pretendo também fazer faculdade, mas não só a faculdade, eu pretendo fazer uma especialização depois que eu terminar a minha graduação. E o outro disse: olha, eu também quero fazer tudo isso, mas eu quero conhecer o mundo. Eu quero visitar outros países, eu quero estudar fora. E assim foram as respostas daqueles jovens. Teve um que até disse assim: eu quero até daqui 5 anos acumular o meu primeiro 1 milhão na minha conta. Então esses eram os sonhos e aspirações desses jovens que estavam conversando com o pastor. E o pastor ficou assim, olhando para aqueles jovens e disse: esses são os sonhos de vocês? Não tem mais nada para vocês falarem? Então vocês querem entrar na faculdade? É uma coisa legítima. Vocês querem estudar na faculdade, fazer uma especialização? Também é uma coisa legítima. Vocês querem conhecer novos povos, outros países, viajarem? É uma coisa legítima também. Você quer até acumular o seu primeiro 1 milhão na sua conta? Olha, mas só isso? Estes são os sonhos e aspirações que vocês estão trazendo no coração? E aí aquele pastor começou a falar: ninguém aqui sonha em buscar o reino de Deus? Ninguém aqui sonha em crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus?
Ninguém aqui sonha em ser mais íntimo do Senhor? A impressão que nós temos através dessa ilustração que eu acabei de contar é que os nossos olhos, eles estão muito mais na horizontal do que na vertical. Nós estamos olhando aquilo que está ao nosso redor. E aí é claro que é natural, pensando num jovem, mas essa reflexão se aplica aos adultos também, a todos aqui, que às vezes os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas aspirações estão nesse plano horizontal. Uma carreira exemplar, a constituição de uma família, tudo isso são coisas legítimas, que Deus pode te abençoar, que Deus pode te acrescentar. Mas quando nós pensamos num homem, numa mulher, num jovem, num adolescente, em alguém que diz professar a sua fé em Jesus, se você, ao ser entrevistado por alguém, no caso aqui era um estudo bíblico de um pastor com jovens, mas de repente você pode ser entrevistado por pessoas aí fora, ou de repente uma conversa informal na empresa, entre a família. E quais são os seus sonhos? Quais são as suas aspirações para 2025? Eu quero ser promovido. Eu quero fazer um curso diferente. Eu quero visitar um país novo. Eu vou me casar. Ótimo! Mas será que alguém responderia: eu quero crescer mais na graça e no conhecimento de Jesus. Eu quero buscar mais as coisas do Senhor. Eu quero me envolver mais nas coisas do Senhor. Paulo, quando estava escrevendo essa carta aos Colossenses, possivelmente ele estava preso, é mais uma das cartas da prisão. Essa talvez é a única igreja de todas as cartas que Paulo escreveu que ele não conheceu. Ele não chegou a ir lá fisicamente. E eu aqui vou usar a palavra Colossos, mas alguns preferem Colossos. Então fica a seu critério, tá? A igreja na cidade de Colossos ou na cidade de Colossos? Isso é uma dúvida aí que eu já vi pastor falando Colossos, falando Colossos. Você pode escolher. A hora que eu descobrir a pronúncia correta, eu passo a vocês. Mas os nossos irmãos colossenses, essa igreja que foi plantada através de um discípulo, de alguém que foi discipulado por Paulo, possivelmente naquela escola de Tirano, lá em Éfeso, quando o apóstolo Paulo, por 2 anos, ele treinou muitas pessoas que depois voltaram às suas localidades de origem, e o evangelho chega naquela região, e Epáfras, provavelmente ele tenha sido o pioneiro, o plantador dessa igreja. Mas ele estava debaixo da supervisão do apóstolo Paulo. Então Paulo não chegou a ir fisicamente nessa igreja, possivelmente também a igreja de Laodiceia. Nesta carta ele deixa claro isso, conforme os irmãos podem olhar comigo, que eu tenho visto aqui com vocês no capítulo 2, olha comigo o versículo 1. Ele diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Uma coisa interessante, esse louvor que nós entoamos agora por último, fazia tanto tempo que nós não cantávamos, e eu estava aqui tentando relembrar a melodia, e aí veio à minha mente, né? Mas ele exalta Cristo, ele exalta a pessoa de Jesus, e o que esta carta faz, ela exalta a supremacia de Jesus, a suficiência de Cristo. Se você gosta de fazer um estudo e observar uma palavra, e essa palavra é uma palavra-chave, que ela vai percorrer praticamente toda a carta, essa palavra é Jesus, Cristo. E é interessante então que esta carta é escrita por Paulo a uma igreja que ele não conhecera pessoalmente, mas que ele entende que são seus filhos na fé, que através de Epáfras ele começa a pregar o evangelho naquele lugar, aquela igreja cresce, mas aquela igreja também não está isenta dos ataques, das heresias, das mentiras, das falácias. Havia uma tentação naquela época em que era como se fosse assim: você precisa de Jesus, mas de mais uma coisa. Só Jesus não dá, você tem que ter Jesus e uma outra coisa. No caso aqui era as tradições, observar os rituais judaicos,
a velha questão da circuncisão, as datas cerimoniais, ou seja, não basta só dizer que você tem Cristo no coração, você também tem que ter uma tradição, uma religiosidade, e o apóstolo Paulo, ele vai combater isto, escrevendo esta carta. Portanto, se você quer aprofundar o seu conhecimento sobre os ensinamentos do Senhor, quem sabe, nesta semana você pode morar em Colossenses, como eu tenho falado aqui já algumas vezes. Escolha Colossenses para você estudar essa semana e com calma, você aprenderá e o Senhor vai te mostrar as maravilhas que Ele tem neste texto. Mas essa introdução que eu estou fazendo é apenas para mostrar que Paulo não visitou essa igreja, mas ele encaminha essa carta. O tema dessa carta é exaltar a pessoa de Jesus. E olha que coisa linda, e eu convido você a ler comigo. Capítulo 1. Versículo 13, na verdade eu quero que a igreja acompanhe. Aqui ele está apresentando a pessoa de Jesus e a sua obra bendita. Então, quando nós aprendemos nessa noite, e vamos daqui a pouco trabalhar essa ideia de buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, esperar a manifestação de Cristo, nós aprendemos que então Jesus é tudo isso e muito mais. Lindamente cantamos, exaltando, Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro, Ele é o nosso Salvador. Mas olha só o que Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13 nos apresenta. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é uma das passagens mais lindas das Escrituras que exalta o nosso Senhor Jesus. Portanto, eu e você, neste início de um novo ano, estamos mais uma vez diante de um texto em que nos desafia a glorificar, a exaltar, a adorar, a reconhecer quem Jesus é na nossa vida e na nossa história. Viver uma vida feliz, viver uma vida de fato que condiz com aquilo que professamos ser. Olha, por exemplo, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, irmãos, essa introdução, ou este momento de contextualização da carta para o texto que vamos pregar nessa noite, é para que você entenda. Paulo está exaltando Jesus, mas Paulo também está alertando aqueles irmãos colossenses que eles não devem dar ouvidos a outras coisas a não ser a Jesus, que eles não devem estar preocupados com tanto cerimonialismo, com tanto ritualismo, mas que eles devem se render a Jesus. E é isso que o Senhor nessa noite quer nos falar, quando Ele diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, esperai
a manifestação de Cristo em glória. Olhando agora para o texto, ele então faz essa ligação com o que veio anteriormente, com a palavra portanto, pelo menos é assim que aparece para nós na revista atualizada. Então ele diz, portanto, depois de tudo que ele alertou sobre os perigos, sobre aquilo que estava acontecendo e as ameaças que a igreja de Colossos estava sofrendo, ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e aí a gente aqui precisa fazer uma pausa, porque ele trabalha uma doutrina extremamente importante. Ele está afirmando que nós ressuscitamos com Cristo. Como se dá isso, pastor? A palavra de Deus diz que nós morremos com Cristo na cruz, e com Ele nós ressuscitamos, e com Ele nós reinaremos. Nós precisamos voltar mais uma vez aí no capítulo 2. O capítulo 2 fala para nós, a partir do versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós morremos com Jesus e nós ressuscitamos com Jesus. Mas é interessante, e alguns domingos atrás, trabalhando aqui a ideia da nova identidade de cada um de nós em Cristo, na aula em conjunto da escola dominical, eu estava trabalhando a ideia que eu estava morto nos meus delitos e pecado, e Ele me deu vida. Mas agora que eu tenho essa vida em Cristo Jesus, Ele vai e diz assim, agora você tem que morrer. Mas espera aí, eu não estava morto? O Senhor não me deu vida? Agora eu tenho que morrer? Mas o que é isso? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separação, inimizade com Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos transporta das trevas para a luz. Somos filhos de Deus, somos novas criaturas, mas nós vamos ver no término dessa noite que agora nós precisamos, como processo santificador da vida que Deus nos deu, nós precisamos morrer todo dia para esse mundo. Portanto, irmãos, quem apenas olha para o horizonte e só pensa nas coisas dessa terra, só pensa, e essas coisas são legítimas, presta atenção, eu vou falar isso mais uma vez para não parecer que eu estou sendo apenas, o pastor então está dizendo que eu não posso aspirar por uma carreira, que eu não posso aspirar por ter uma família, que eu não posso aspirar por fazer uma viagem, que eu não posso ter sonhos. Você pode, mas se essa for a sua última e primeira, ou que seja, aquilo que você coloca como prioridade para você, fala, olha, eu sou capaz de tudo para conquistar o meu primeiro 1 milhão. Tem muitos jovens que falam isso. Eu quero ter o meu primeiro 1 milhão de reais na conta. Porque para o mundo, se alguém vai dizer, 1 milhão já é pouco, pastor. Acho que eu vou dobrar esse valor, eu vou triplicar esse valor. Eu quero ter muito dinheiro. Eu não quero ter que passar raiva quando eu quiser comprar uma coisa. Eu quero, vou e compro. Eu quero conquistar tudo que eu puder. Mas percebam, todas essas coisas aqui na terra. Tudo aqui na terra. Você sonha com o céu? Não, pastor, eu não sonho com o céu. Mas nós deveríamos sonhar com o céu, com a eternidade, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não é pecado, nessas questões que eu citei há pouco, você ter aspirações por elas. Passará a ser pecado se essas coisas ocuparem um lugar no seu coração que elas não podem ocupar: o lugar de Deus. É por isso que nós já lemos nessa noite, para aqueles que andam ansiosos. Meu Deus, como é que vai ser 2025? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu queria mudar de emprego, eu queria fazer isso.
São preocupações que todos nós temos, mas Jesus lá, falando de coisas bem básicas da vida humana, ele diz comer, beber e vestir, ele diz assim, eu sei o que você necessita. Você duvida disso? Que Deus já sabe da sua necessidade. Será que tem alguma coisa que você está precisando? Dá uma olhadinha aí na sua agenda agora, visita o seu coração, a sua mente. Tem alguma coisa na sua história que Deus não saiba? Que você está precisando? Claro que Ele sabe. Por isso você não precisa se desesperar. Por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, beber ou vestir. Mas o que Ele fala para nós? Busque o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Quando Ele fala para nós aqui, que eu estou vivendo essa dimensão de que eu morri em Cristo, ressuscitei com Cristo, mas no meu dia a dia, eu preciso fazer morrer o meu velho homem, a minha velha natureza, nesse processo de santificação, o meu olhar, a minha aspiração precisa ser as coisas do Senhor. Buscai as coisas lá do alto, e ele ainda diz assim, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós precisamos, irmãos, mesmo que você tenha uma brilhante carreira, mesmo que você tenha a condição de conhecer o mundo, mas busque as coisas do alto. Peça para o Senhor usar todos esses talentos, todas essas habilidades que você tem, todos os seus recursos financeiros que você tem, para glorificar a Ele. E se você perceber que alguma coisa está ofuscando a glória de Cristo, está tomando o lugar de Cristo no seu coração, fique esperto. Porque elas podem se tornar pecaminosas na sua vida, porque você está invertendo os valores. Há muitos que estão vivendo Mateus 6,33 assim, buscai, pois, em primeiro lugar as outras coisas. E se sobrar tempo, o reino de Deus. Eu e você somos desafiados a buscar em primeiro lugar as coisas do alto. O que seria isso? Na prática, buscar as coisas do alto. Vai ficar andando para o céu, olhando assim na rua, até pode ser perigoso você tropeçar. Será que é isso? Não, o pastor falou que é para buscar as coisas do alto. Do alto. O que tem lá no alto? Não é bem assim, gente. Claro que de vez em quando a gente precisa levantar os olhos aos céus. Nós estamos vivendo uma dimensão tão terrena que a gente não levanta nem os olhos para olhar o céu. Ah, pastor, mas o céu de São Paulo é feio. Poluição, não dá para ver direito as estrelas, é muita nuvem, é poluição. Eu sei, mas você deve ter tido a oportunidade de ir para o interior, de visitar o litoral, e às vezes você fala, meu Deus, isso é obra do Senhor. Você já glorificou a Deus? O velho cântico, nas estrelas vejo a tua mão. E você fala, Senhor, o Senhor um dia pediu para Abraão olhar para as estrelas, e se ele conseguisse contar as estrelas, ele descobriria o número dos descendentes dele. Qual foi a última vez que você contemplou as belezas do Senhor, as coisas que estão próximas? Mas não dá tempo. Pastor, amanhã é o dia de trabalhar. Pastor, eu tenho que correr. Pastor, eu tenho que trazer o arroz e feijão para dentro de casa. Eu não tenho tempo para descanso. Eu não tenho tempo para ficar contemplando as belezas do Senhor, não. Que pena. Que pena que você não tem tempo. Que pena que você já está preso nessa atividade que muitas vezes ela vai consumindo você, e você só pensa nesse tempo, nesta vida, em ter, e não ser. Porque essa é a ideia. O que o mundo quer? Que você tenha. Porque é isso que vai te fazer ser aceito nas rodas ou nos meios sociais. Quanto você tem, a marca do seu carro, o tamanho da sua casa, a marca da sua roupa, os restaurantes que você frequenta, as viagens que você realiza. E eu não quero aqui ser demagogo. Eu amo viajar. Já disse, a igreja está me conhecendo nesses 3 anos que estamos juntos. Quando Deus permite, quando dá condição, a gente viaja. Mas eu não posso colocar isso como uma coisa última na minha alma, a primeira, essa é a minha aspiração maior. Não, não é. Busque as coisas do Senhor. Busque tempo com Ele. Essa Semana Mundial de Oração foi muito especial aqui na igreja, aqueles que vieram. Tiveram cada irmão, cada irmã que ministrou a palavra, falando que nós temos que ter intimidade com Deus, que nós devemos amolar o machado, para quando nós cortarmos a árvore, nós vamos ser certeiros. E esse amolar o machado não significa coisa no sentido literal, mas é a ideia de que quanto mais você orar, quanto mais você buscar a palavra de Deus, mais do Senhor você vai experimentar.
Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas você não pede. O nosso olhar está voltado apenas para esse plano, quando Deus está dizendo, ergue os olhos. Vocês conhecem a história de Abraão e Ló? O tio e o sobrinho? Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar. Aí Abraão, mais experiente, chamou o seu sobrinho e falou, filho, vamos nos separar. Nós somos parentes, não é bom nós brigarmos. Olha só a sabedoria que Deus deu para Abraão. Ele falou assim, eu não quero brigar com você, você é meu sobrinho. Ló, faz o seguinte, escolhe, filho. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Mas, filho, daqui para frente a gente não pode mais andar juntos. Nossos pastores, os nossos rebanhos estão brigando. E Ló, mais jovem, bateu o olho nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e falou assim, já escolhi, tio, já escolhi, é para lá que eu quero ir. Olha aquelas campinas, eu já estou imaginando o meu rebanho lá, o meu gado tem pasto. Aí Abraão falou, tá bom. E aparentemente Abraão ficou com a parte feia, ficou com a parte inferior. Passou, Ló se despede, vai embora. Aí quando Abraão está sozinho, Deus fala assim para Abraão, ergue os olhos e vê. É diferente quando a iniciativa é nossa, quando você é que ergue o olho ou os seus olhos e enxerga alguma coisa. Quando Deus diz assim, ergue os olhos que eu vou te mostrar o que você não está vendo. E o que foi que ele falou? Toda esta terra eu darei para a sua descendência. Sabe que terra era aquela? Canaã, a terra prometida. Que o povo de Israel vai peregrinar no deserto e eles vão entrar naquela terra. Agora você conhece a história de Ló, não conhece? Como terminou a história de Ló? Terrível. As campinas verdejantes que ele escolheu virou o quê? Sumiu do mapa. Sodoma e Gomorra não existe mais. Deus ainda foi misericordioso, enviou os seus anjos lá, libertou a família de Ló. A mulher de Ló olhou para trás, conforme o texto bíblico, virou uma estátua de sal. Mas a história de Ló é uma história que vai só degringolando, porque agora as filhas tiveram uma postura absurda, elas deitam-se com o próprio pai, uma à noite, uma outra à noite, para dar descendência para o pai. E foi uma confusão, por quê? Porque não buscaram as coisas do Senhor. Nós podemos planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Busque as coisas lá do alto, busque tempo com Deus, busque momentos a sós, momentos de crescimento, de leitura da palavra, de aprofundamento nas coisas do Senhor. Você pode continuar assim, desejando entrar na faculdade, ter uma carreira maravilhosa, conhecer o mundo, ter dinheiro se você puder, mas faça isso para glorificar a Deus. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, não. Nós não pregamos aqui a teologia da prosperidade, mas nós também não ensinamos aqui a teologia da miserabilidade. Aliás, no reino de Deus não tem miserável, pode ter pobre, pessoa humilde, miserável não tem. Porque quem tem Cristo tem o maior tesouro de todos os tesouros da face da terra. Mas você precisa buscar as coisas lá do alto. Você tem buscado as coisas lá do alto? E pensado, mas não é só, de vez em quando eu penso, pastor, de vez em quando eu penso no céu, mas passa tão rápido. Porque eu tenho que voltar para a minha atividade. Eu tenho que voltar para a minha correria do dia a dia. Não dá, pastor, não dá, só me desculpe, é porque o senhor é pastor, o senhor deve ficar o dia inteiro, pensando no céu, pensando na eternidade. Eu não tenho esse tempo, pastor. Isso é coisa para pastor. Não, isso é coisa para crente, para discípulo de Jesus, para homem e mulher de Deus. Isso não é só para pastor, isso não é só para presbítero, não é só para líder da igreja, não. Isso é para todos nós que amamos as coisas do Senhor. Pense como será maravilhoso, ainda que a Bíblia nos dê alguns lampejos, alguns vislumbres, a gente fica curioso, como é que vai ser isso? Aí você vai pensando, meu Deus, vai ser maravilhoso. Será maravilhoso. Por que nós não devemos ter medo da morte? Embora a morte é um assunto sério e delicado para algumas pessoas. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo, sim ou não? Você sabe o seu destino final? Você sabe que vai viver a eternidade com o Senhor? Porque se você falar, não, pastor, esse é o problema, eu não sei. Então vamos conversar. Vamos orar. Mas se você está em paz, de que se o Senhor agora fechar os seus olhos na terra agora, você falar assim, pastor, eu dormi na igreja e morri, acordei no céu. Porque você tem Jesus. Não, pastor, eu tenho aquela dúvida,
E aí a gente precisa conversar mesmo se você é desses que pensa que na segunda você está salvo, na terça você perdeu a salvação, na quarta você encontrou a salvação de novo, na quinta você perdeu a salvação, na sexta só pela misericórdia não salva, eu não sei se eu vou. Você tem que ter certeza, não por mérito seu, mas pelo que Ele diz na palavra de Deus que você é. Pensar, o que seria aqui pensar? Pensar não é só elevar o pensamento, mas é você dedicar um tempo e meditando na palavra e lendo a palavra. Há uma coisa que o Espírito Santo pode fazer em nossas mentes, e Deus te deu essa capacidade de você construir cenas na sua mente. Leia a Bíblia assim, como se você estivesse vendo um filme, como se você estivesse lá no cenário. Eu sei que alguns irmãos aqui podem ter a oportunidade, talvez alguns já tiveram, de ir a Jerusalém, de andar por onde Jesus andou. Aí vai ser melhor ainda, porque quando você estiver lendo as páginas dos evangelhos, você vai falar: eu fui lá, eu entrei em Cafarnaum, eu fui no Jardim das Oliveiras. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, mas você pode imaginar todos esses lugares sem sair daqui. Sonhe com esses lugares, pense na eternidade. Mas como nós estamos só olhando para esse tempo aqui, preocupado com o que vai acontecer em 2025, se eu vou ganhar mais dinheiro, se eu vou mudar de emprego, se a minha casa vai ser terminada a reforma, e todas essas coisas que envolvem o nosso cotidiano, a gente perde de vista o melhor. Busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Nós temos que buscar, irmãos, um texto precioso que precisamos ler. Mateus, capítulo 6. Sermão do Monte. Já foi lido uma parte dele nessa noite, mas eu vou ler os versos anteriores sobre os tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 21. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é a diferença na postura do jovem rico e de Zaqueu? Os dois eram ricos. Nós não temos muitas informações da origem do dinheiro do jovem rico, se era uma origem lícita ou ilícita, mas do Zaqueu a gente sabe, né? Ele extorquiu muita gente, ele enganou muita gente, ele se valeu da ingenuidade de muitos, ele cobrava, ele já era funcionário público do império, ele tinha um salário, ele cobrava dos fiscais e ainda cobrava do povo. Por isso que ele era odiado, por isso que a população naquele lugar não entendeu. Jesus só vai entrar na casa deste homem? O tal do Zaqueu, o maioral dos publicanos, esse homem é corrupto. Mas quando Jesus se assenta naquela mesa e está sendo ali ceando com os convidados, o Senhor tocou no coração de Zaqueu. E ele fala: Senhor, tomei uma decisão aqui. Jesus não falou nada para ele. O que foi? Eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres. Mas tem mais. Eu roubei muita gente. Eu vou devolver 4 vezes mais de quem eu roubei. Alguém poderia dizer: coitado, Zaqueu ficou pobre de novo. Será que Zaqueu ficou pobre? Materialmente ele pode até ter ficado pobre. A conta dele deve ter despencado, né? O gerente, estou parafraseando aqui, se existisse na época, o gerente ia ligar para ele: ô Zaqueu, você está doido? Você baixou, tirou tudo da aplicação, tirou tudo dos fundos de investimento. O que está acontecendo, Zaqueu? Eu vou dar para os pobres. Você é louco. E eu vou devolver para quem eu roubei. Não faça isso. Você vai viver do quê? Não é porque eu encontrei um tesouro maior. Eu encontrei um tesouro excelente, melhor. Eu encontrei Jesus. Ele é que me faz acordar todas as manhãs. Quer seja frio, calor, chovendo, com sol, com neblina. É Ele que me tira da cama todas as manhãs e me dá um novo dia. Porque a minha motivação para viver nessa terra é olhar para Ele e pensar nele, buscar a presença dEle em primeiro lugar. Você pode até ter riqueza, você pode até ter fama, carreira, mas se as coisas estiverem aos pés de Cristo e o teu coração não estiver nessas coisas, não é problema. Por isso que o Salmo 62 também diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração.
Porque aqui mesmo nesse texto, Jesus diz que as riquezas é considerado um Deus, um ídolo. E nós não podemos adorar a Deus e as riquezas. Por isso, volto a reiterar, você pode ter todas essas coisas, mas o seu coração tem que estar no Senhor. Busque as coisas do alto. Invista tempo nas coisas de Deus. Ah, mas eu já venho à igreja, pastor. O que mais que o senhor quer? Não, não sou eu que quero. Às vezes a gente até fala assim, o pastor pega muito no pé, e não pode faltar no culto, e não pode fazer isso, tem que estar presente em todos os trabalhos. Pega leve, né, pastor? Querido, vida cristã não é só aqui. Claro que a vida comunitária é extremamente importante. Eu considero extremamente importante esse ambiente nosso. Nós aqui temos amizades, nós temos a comunhão dos irmãos, mas daqui Deus fala, aqui Deus liberta, aqui Deus cura, aqui Deus corrige, aqui Deus salva, aqui Deus abençoa. Você não sente isso? Nossa amada igreja está completando 40 anos, e se somar o tempo que ela foi congregação, já vão quase 54 anos, que essa igreja tem sido bênção em tantas famílias que estão ainda aqui, e outras que já passaram por aqui. Talvez você não lembre de todas as mensagens. Talvez você não lembre de todas as aulas ministradas na escola dominical. Talvez você não lembre de todos os estudos bíblicos dos grupos familiares. Mas se você está andando, se você respira, se você tem vida com Deus, é porque a palavra de Deus nutriu você. Mesmo naqueles dias que você falou, hoje eu não gostei do sermão não. É igual comida, né? Tem dia que a gente faz elogio para a pessoa que fez, que comida maravilhosa. Tem dia que você come a comida e não fala nada. Ixi, restou de ontem. Mistura lá na panelinha, faz uma gororoba e você não agradece. Peguei uma comidinha lá que estava na geladeira, lá, adormecida. Mas certamente abençoou você. Supriu sua necessidade, não supriu? Te deu energia para você fazer as suas atividades. Agora, é claro, quando você come um banquete, isso acontece às vezes na igreja também. Acontece. Às vezes o pastor convida um pastor de fora. Esse ano nós vamos ter vários pastores aqui. E eu nesses quase 25 anos já estou vacinado com isso. Mas eu já vivi situações muito engraçadas. Em que uma vez eu trouxe um pastor muito querido. E era querido de toda a igreja. E ele pregou uma mensagem. E eu não combinei, eu não dei o tema da mensagem. Eu tinha pregado um mês antes naquela mensagem. Claro que com ênfase diferente. A passagem era a mesma. E aí passou uma irmãzinha pela porta. Eu estava à porta cumprimentando. E ela falou... Que mensagem, pastor? Eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Aí eu falei assim, preguei há um mês atrás. Mas eu entendi. O locutor foi diferente. O instrumento foi diferente. Isso vai acontecer este ano com vocês. Eu não vou encomendar mensagem para nenhum pregador que vier aqui. Eu não vou falar, prega sobre isso. Prega. É o Espírito Santo de Deus que já está colocando para cada pastor, presbítero que vai pregar este ano aqui. Vários pregadores vão passar esse mês aqui. De fevereiro a novembro, todo último domingo vai ter um pastor ou um presbítero pregando aqui. Em setembro, então, serão todos os domingos. É ano de festa. Vai preparando o seu coração, porque Deus vai falar. E eu não vou avisar, prega sobre esse tema, porque a minha igreja está precisando aprender alguma coisa sobre... Não vou falar nada. Tema que o Senhor colocar no seu coração. Porque Deus fala. Pense. Buscar, pensar e esperar. Esperar o quê? A manifestação da glória de Cristo. Você está esperando esse dia? Você sonha com esse dia? Eu ouvi uma vez, mas eu sei que foi em tom de brincadeira, mas eu não gostei, porque fizeram essa piada comigo também uma vez, e eu acho que é uma piada de mau gosto. Nós cristãos, nós servos de Deus, de vez em quando nós erramos na mão e brincamos com coisa séria. Quando eu estava para me casar com a Rosângela, faltando 15 dias para eu me casar, um irmão veio e brincou comigo. Você está sabendo, né, Gil? O mundo vai acabar antes do seu casamento. Eu falei, como assim? Rapaz, você não vai casar. Você vai para a glória antes, o mundo vai acabar. Aí um brinco, puxa, já pensou? Você esperou tanto esse dia do seu casamento, e Jesus volta uma semana antes do seu casamento. Jesus, podia voltar o mês que vem. Olha só, e começaram a fazer piadinhas. Aí eu falei, gente, a gente não sabe o que está falando. Casar é bom. A chegada de um filho é uma bênção. Mas tem coisa melhor do que a volta de Jesus? Porque se você falar que tem, você está em sérios apuros. Você tem alguma aspiração no seu coração mais do que essa? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque se você falar, não pastor,
Deixa eu viver mais um pouquinho aqui na terra. Pastor, agora que eu comecei a pagar aquele empreendimento, pastor, agora que eu posso fazer alguma coisa, trabalhei que nem um condenado, que nem uma condenada, agora que eu vou desfrutar. Não, Jesus, espera um pouquinho, vem depois. Você não sabe o que você está falando. O apóstolo Paulo, o que ele falava? Que para ele, o viver é Cristo. É esse tempo que nós estamos aqui, mas o morrer era o quê? Lucro. É incomparavelmente melhor. Não posso afirmar se foi verdade, mas escuto essa história já há muito tempo, que quando a netinha do Billy Graham estava sendo velada numa igreja nos Estados Unidos, alguém chegou no ouvido do pastor Billy Graham e falou assim: se o senhor pudesse, o senhor oraria para Deus ressuscitar sua netinha agora, para ela voltar à vida? Ele falou: não, porque aonde ela está é muito melhor, insuperavelmente melhor do que aqui na terra. Eu seria egoísta se eu orasse para minha netinha ressuscitar. Deixa lá onde ela está, na glória. Deus determinou que ela ia viver até a infância dela aqui entre nós. Mas quando você só está com o olhar aqui, e não pensa nas coisas do Senhor, você não pensa na volta de Jesus. Mas o texto fala para nós, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é a sua vida? Ele é a minha vida? Ele é a nossa vida? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, que dia é esse, irmãos? É a sua volta gloriosa, as trombetas soarão, e vai ser aquele dia glorioso, um dia como nunca houve na terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos, os mortos em Cristo também ressuscitarão para comparecer perante o tribunal de Cristo e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas para nós que almejamos novos céus e nova terra, é o dia glorioso, é o dia esperado. Mais do que uma promoção, mais do que mais 1 milhão na sua conta, mais do que uma viagem daquelas que você fala, não, essa viagem é a viagem das viagens, mais do que uma carreira brilhante na terra, você tem que falar, eu quero participar desse dia. Jesus está falando para nós que nós vamos participar. E eu preciso ler com você 2 passagens que servem de apoio para isso. Vamos lá no final da Bíblia, na primeira carta de João. Primeira epístola de João, capítulo 2. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 28 do capítulo 2 e depois o versículo 2 do capítulo 3. 1 João 2, 28 diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você vai se envergonhar na volta de Jesus? Não, eu vou celebrar. Quando nós cantamos na época da Páscoa, né? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebre! Esse é o melhor de todos os dias da sua vida e da sua história. Quando ele se manifestar. Mas olha o que diz também o verso 2 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós ainda não estamos prontos. Eu não estou pronto ainda, nem você. Mas lembrando do que Paulo escreveu aos Filipenses, não que eu já tenha obtido ou alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não cheguei lá ainda, ele diz, nós ainda não temos essa manifestação, mas olha só o que a sequência do texto diz, sabemos que quando ele se manifestar, que bênção, olha irmãos, não é mérito nosso isso aqui não, irmãos, isso é obra de Deus em nós, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tem coisa melhor do que isso? Você vai ter a imagem e a estatura de Jesus. Você será a imagem e semelhança do Filho. Por isso, irmãos, eu preciso buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, pensar nas coisas do alto e esperar. Vem Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu não tenho medo se o Senhor me chamar agora.
porque é incomparavelmente melhor partir. Mas se enquanto o Senhor me der vida, eu quero viver essa vida aqui na terra para te servir, para te glorificar. Se o Senhor me deu uma carreira, eu quero ser o melhor profissional que eu puder ser na minha carreira, mas para te adorar. Se eu tiver dinheiro na conta, eu quero ser uma pessoa rica e próspera nessa terra, mas para abençoar o teu povo, para cuidar do necessitado, para socorrer o aflito, para atender a mão para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, para investir na tua obra. Não tem problema você ter dinheiro, mas não transforme isso no seu próprio meio. Você só quer viver para isso. 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá? Paulo termina de forma linda o texto que ele fala sobre o dom supremo, o amor. Ele fala aqui no versículo 12. Essa é a mesma ideia, ele usa uma outra linguagem, mas essa é a ideia de estarmos caminhando para esse dia da manifestação da glória do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, versos 12, diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Sabe quando você termina de tomar banho no banheiro da sua casa e você vai olhar no espelho e ele está embaçado? Dá para ver o seu rosto? Você vê assim. Mas se você, por exemplo, precisar fazer alguma coisa, as mulheres precisarem se maquiar, os homens falarem, eu vou fazer a barba, se você não tiver uma visão nítida, você pode se acidentar. Tem gente que consegue fazer sem olhar no espelho, mas estou pensando naqueles que precisam do espelho na frente. O espelho está obscurecido. Nós não enxergamos ainda plenamente as coisas. Mas um dia, irmãos, não vai ter nenhuma nuvem, nenhuma névoa. Olha o que o texto diz para nós. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. É isso que você busca? As coisas do alto? É nisso que você pensa? Nas coisas do reino? É isso que você espera? A manifestação da glória. E ele compartilha que nós também seremos manifestados com ele em glória. Mas então, voltando lá em Colossenses para finalizar, nós precisamos continuar a nossa luta aqui na terra, porque nós ainda não estamos no céu. Nós não partimos, Jesus ainda não voltou. Pode ser nessa noite, pode ser daqui a pouco. Não tem data marcada para a volta de Jesus. E não caia na besteira de falar assim, pastor, eu acho que essa geração vai passar todinha e Jesus ainda não vai voltar. Como você pode dizer uma coisa dessa? Pode acabar para você. Deus pode me chamar hoje, chamar você hoje. Mas é Ele que vai determinar o dia da sua volta gloriosa. Mas enquanto isso não acontece, nós que estamos ainda aqui na terra militando, buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto, esperando a manifestação da glória de Jesus, nós precisamos agora continuar a nossa vida aqui na terra. E vamos terminar lendo a uma só voz, dos versículos 5 até o final do verso 11. Isso aqui mostra de forma prática o que é buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e esperar a manifestação da glória de Jesus. Vamos ler todos juntos? Colossenses 3, de 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Porém, Cristo é tudo em
todos. Essa deve ser a sua maior aspiração. Você pode ser um homem próspero, uma mulher próspera nessa terra. Mas de que adiantará você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Quem é o seu maior tesouro? Quem é que faz você acordar todas as manhãs para ir trabalhar? O que é que motiva você a viver nessa terra? Cheio de lutas, cheio de injustiças, cheio de mentira. Nós sofremos aqui os efeitos do pecado. Nós ainda tropeçamos. Hoje pela manhã aprendemos sobre isso, como vencer as tentações. Mas eu e você somos desafiados pela palavra de Deus nessa noite, mais uma vez, a pensarmos nas coisas lá do alto, a buscarmos as coisas lá do alto e a esperarmos a volta gloriosa de Jesus. Que esta seja a sua principal meta, não só para 2025. Se Deus te der mais vida nessa terra, que todos os dias da sua vida essa seja a sua meta. Qual é a sua meta para 2025? Cristo. Qual é a sua meta para os próximos 5 anos? Cristo. Qual é a sua meta para os próximos 10 anos? Cristo. Ele é tudo na minha vida. Sem Ele eu não sou nada. Posso ser o homem mais próspero da terra, mas sem Cristo eu sou a pessoa, me perdoe pela palavra, mais infeliz, mais desgraçada que existe nessa terra. Mas com Cristo eu sou o homem mais feliz, a mulher mais feliz que já existiu, que já pisou nessa terra. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue sendo a nossa motivação, o ar que nós respiramos, e que Cristo seja tudo em todos nós, para a honra e glória dEle. Amém.